As mudanças climáticas que estão ocorrendo têm causado problemas em nível local e global. Grande parte dessas mudanças tem ocorrido em função do aumento da temperatura média global na superfície do planeta. Mas por que houve tantas alterações na temperatura média global nos últimos séculos? No vídeo de hoje, vamos entender melhor as causas do aumento do efeito estufa na Terra e possíveis soluções. O planeta Terra faz parte do Sistema Solar. E apesar de estar a quase 150 milhões de quilômetros de distância do Sol, recebe luz e calor dessa estrela por irradiação. Você sabia que se não fossem pelos gases presentes em nossa atmosfera, as temperaturas aqui seriam muito diferentes? Para você ter uma ideia, faremos uma comparação com a Lua. Embora a distância entre ela e o Sol seja similar à distância entre o Sol e a Terra, as temperaturas na superfície da Lua podem variar de mais de 100 graus Celsius, quando a luz solar incide diretamente nela, até 150 graus Celsius negativos, quando ela não incide diretamente. Isso acontece principalmente porque lá não há atmosfera. Mas como a presença de atmosfera influencia a temperatura da superfície do nosso planeta? Sabemos que a composição da atmosfera varia nos diferentes planetas do Sistema Solar. Na Terra, a atmosfera é composta basicamente de gás, nitrogênio, gás oxigênio e, em teores menores, gás carbônico, metano e outros gases, além de vapor de água, em teores variáveis. Alguns desses gases exercem o efeito de reter o calor na Terra, falando-se em gases do efeito estufa. A nossa atmosfera age como uma estufa para o planeta, um fenômeno similar ao que ocorre em uma estufa de plantas. O efeito estufa da atmosfera foi fundamental para o surgimento e a manutenção da vida na Terra. Sem isso, teríamos oscilações de temperatura tão grandes quanto na Lua, onde até hoje não se verificou a existência de vida. Do mesmo modo que os vidros das estufas de plantas, a atmosfera permite a entrada de parte dos raios solares e impedem a total saída do calor refletido da superfície do planeta. Sem o efeito estufa, a temperatura média daqui seria de 18 graus Celsius negativo. Já com o efeito estufa, a temperatura média da Terra fica em torno de 14 graus Celsius. Esse valor médio, no entanto, tem aumentado ao longo dos anos. Apesar de ser importante para a manutenção da vida na Terra, o aumento do efeito estufa é preocupante, pois já está relacionado às modificações climáticas e ambientais que desequilibram os ecossistemas atuais. Mas o que será que causou esse aumento na temperatura média do planeta? Considerando os componentes da atmosfera, alguns gases contribuem diretamente para a ocorrência do efeito estufa. É o caso do gás carbônico e do metano, além de outros gases como o óxido nitroso, conhecidos como gases de efeito estufa. Além desses gases, o vapor de água também atua no efeito estufa. O que tem se verificado é o aumento no teor dos gases do efeito estufa em função basicamente do modo não sustentável como a espécie humana se relaciona com o ambiente. Preocupados com esse tema, diversos cientistas do mundo inteiro se uniram e criaram um painel internacional de mudanças climáticas, ou IPCC, na sigla em inglês. Utilizando conhecimentos de diversas ciências e tabulando dados a respeito das mudanças de temperatura do nosso planeta a partir da virada dos séculos 18 e 19, esse grupo de pesquisadoras e pesquisadores concluiu que houve grande aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, um dos principais gases do efeito estufa. Com o avanço de tecnologias desde a Revolução Industrial no século XVIII, diversas formas de obtenção de energia foram desenvolvidas para a realização de tarefas mecânicas e industriais. Uma fonte de energia que promoveu grandes avanços tecnológicos foi a descoberta da queima de combustíveis, inicialmente a lenha e depois do carvão e outros combustíveis fósseis, como a gasolina e o óleo diesel. Assim, desde máquinas a lenha até locomotivas e carros modernos, a queima de combustíveis, em especial os fósseis, impulsionou o ser humano a conseguir percorrer grandes distâncias e fazer produtos em larga escala. Porém, quando se queima material orgânico, libera-se gás carbônico. A queima extensiva de árvores, por exemplo, libera grandes quantidades de gás carbônico como resultado das transformações das moléculas de carbono que estavam incorporadas aos compostos orgânicos. E foi com a descoberta dos combustíveis fósseis que a concentração de gás carbônico aumentou ainda mais na atmosfera, intensificando o efeito estufa.
milhões de organismos, como peixes e árvores pré-históricas, que se decompuseram ao longo de milhões de anos, hoje constituem o petróleo e o carvão mineral. O carbono armazenado nessa matéria orgânica fóssil é hoje utilizado como combustível e queimado nos motores de carros, caminhões e aviões. Com a redução das áreas verdes do planeta, grande parte desse gás carbônico liberado ficou concentrado na atmosfera, sem a possibilidade de ser transferido para compostos orgânicos por meio da fotossíntese. No último relatório do IPCC, foi constatado que a temperatura média do planeta está a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Apesar de parecer pouco, essa mudança já está sendo observada através do derretimento das calotas polares e, consequentemente, aumento do nível do mar. Considerando esses problemas, e a fim de reverter o quadro de aumento da temperatura média do planeta, a Organização das Nações Unidas, a ONU, e os cientistas do IPCC propuseram diversas políticas e acordos internacionais para a redução da emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. Atualmente está em vigor o Acordo de Paris, desde 2017, no qual 195 países se comprometeram em reduzir a emissão dos gases do efeito estufa na atmosfera e em investir na produção e desenvolvimento de fontes de energia renovável. O Brasil se comprometeu em reduzir até 2025 em 37% as emissões desses gases em relação à emissão feita até o ano de 2005. O combate ao desmatamento é fundamental para essa mudança, já que as queimadas, principal forma de retirada da cobertura vegetal, causam elevada emissão de gás carbônico na atmosfera. Além disso, áreas florestadas são fundamentais para a retirada do gás carbônico, livre na atmosfera via fotossíntese. Assim, o Brasil se comprometeu em investir em fontes renováveis de energia, restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas para atingir essa meta. Foi somente com muita investigação e apoio dos cientistas do mundo inteiro que foi possível identificar as causas das mudanças climáticas e agir para minimizar os danos que podem prejudicar a vida no planeta. Dentro da equipe internacional, temos mais de 20 pesquisadores e pesquisadoras brasileiras que estão contribuindo para buscar a implementação de soluções. Você também pode contribuir para mudar esse quadro. O uso de meio de transportes coletivos, como os ônibus, metrôs e trens, e alternativos, como bicicletas e veículos elétricos, ajudam a reduzir a emissão de gases que promovem o efeito estufa. Da mesma forma, as ações como a diminuição do consumo e o uso de talheres, copos, sacolas reutilizáveis auxiliam em uma relação mais sustentável com o nosso planeta. E você? Já fez sua parte nessa contribuição?